Como criar uma habilidade realmente marcante dentro de um sistema de poderes? Essa é uma das perguntas mais importantes que qualquer autor de histórias de fantasia ou shounen vai enfrentar. Você deve apostar em algo visualmente incrível que faça os fãs vibrarem e gerem discussões infinitas sobre escalas de poder, ou deve tentar ser ousado e inventar algo totalmente novo que nunca foi visto antes. Ambas as escolhas são válidas, mas existe um segredo. O verdadeiro diferencial de uma habilidade não está apenas no quão chamativo ou original ela é. O que realmente a torna memorável é o quanto ela se conecta profundamente com o personagem que a utiliza. Não existe o infinito sem Satoru Gojo, não existe o Sol Cruel sem Escanor, e não existe Star Platinum sem o Jotaro Kujo. Uma das coisas mais fascinantes na ficção é quando o poder de um personagem se torna quase um reflexo da sua própria essência, como se fosse uma extensão da sua alma. E isso pode acontecer de duas formas. Às vezes o autor cria um poder e depois molda o personagem em volta dele, outras vezes o processo é inverso. O personagem nasce primeiro e a sua habilidade é desenvolvida para traduzir quem ele é. Quando essa conexão é feita com cuidado, o poder deixa de ser apenas um recurso estiloso e se transforma em uma ferramenta narrativa poderosa. Ele pode simbolizar algo, conduzir o crescimento do personagem ou até mesmo servir como uma lente pela qual a história é contada. Mas nem sempre isso dá certo. Alguns autores caem na armadilha de criar poderes óbvios e rasos que só correspondem a estereótipos. O cara explosivo ganha poderes de fogo, a garota fria que recebe poderes de gelo. Isso não é necessariamente ruim, mas quando a conexão não passa do superficial, o resultado costuma ser previsível, vazio e sem impacto. Então surge a grande questão: como unir personagens e poderes de uma forma que realmente fortalece a escrita? Quais os erros mais comuns nesse processo? E acima de tudo, o que faz as melhores combinações se destacarem tanto? É isso que a gente vai explorar no vídeo de hoje. Mas antes do vídeo começar, não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal, e se você ainda não é inscrito no canal e no Taco, aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Agora que o recado foi dado e o pedido foi feito, bora lá deixar de enrolação e bora logo pro vídeo. Uma habilidade bem feita é muito mais do que o espetáculo visual. Ela pode revelar valores, fraquezas, traumas e até a visão de mundo de quem a usa. Quando isso acontece, as batalhas deixam de ser apenas confrontos físicos cheios de explosões e passam a ser um mergulho psicológico nos personagens. E é aí que o storytelling atinge o seu auge. Mas como na prática criar essa conexão? Antes de tudo, é preciso decidir por onde começar. Você vai construir o personagem em volta do poder ou o poder em volta do personagem? Autores têm abordagens diferentes. Por exemplo, Araki, criador de JoJo Bizarre Adventure, geralmente idealiza os poderes primeiro e só depois cria personagens que combinem com eles. Já outros escritores preferem um caminho oposto, trabalhando a fundo o personagem para, em seguida, dar a ele uma habilidade que traduza a sua essência. Na minha humilde opinião, quando falamos do protagonista ou do elenco principal, o mais eficaz é focar primeiro no desenvolvimento humano. Ao entender a fundo a personalidade, o passado e as motivações de um personagem, fica muito mais fácil criar um poder que dialogue com tudo isso. Por outro lado, quando falamos de vilões secundários ou antagonistas, muitas vezes faz mais sentido criar primeiro o poder. Assim, o autor pode projetar habilidades específicas para desafiar o herói e forçá-lo a evoluir. O ponto central é sempre a conexão. Quando o poder reflete o usuário, o impacto narrativo é muito maior. E poucos animes modernos exploram isso tão bem quanto My Hero Academia. Nesse universo, as individualidades ou quirks não são apenas poderes jogados aleatoriamente. Elas são transmitidas geneticamente, ligadas ao corpo e até ao cérebro de quem as possui. Muitas vezes vem acompanhada de traços físicos, limitações ou efeitos colaterais. Pegue, por exemplo, Bakugo. Em um anime qualquer, ele seria descrito apenas como um garoto que explode coisas com as mãos. Mas o autor foi além. Ele explicou que o suor dele contém uma substância parecida com nitroglicerina que ele pode detonar à vontade. Esse detalhe abre espaço para estratégias criativas, como armazenar suor em granadas ou manipular a intensidade das explosões. Algo que poderia ser genérico ganha profundidade e possibilidades táticas. E não para por aí. Em Boku no Hero, as quirks não afetam apenas o modo de lutar, mas também a forma de pensar, de sentir e até de se relacionar com o mundo. Esse conceito é explorado com maestria na Liga dos Vilões, formada justamente por pessoas marginalizadas devido às suas individualidades. O Shigaraki, por exemplo, tem o poder de desintegrar tudo o que toca. À primeira vista, é só mais um reflexo de sua vontade de destruir, mas à medida em que ele cresce como ameaça, seu poder também evolui, alcançando proporções tão grandes que até o seu próprio corpo começa a se despedaçar. É uma metáfora clara de que a sua obsessão por aniquilar tudo inevitavelmente o levaria à autodestruição. Twice é outro caso brilhante.
Sua habilidade de criar clones poderia ser apenas um suporte comum, mas nela está embutida a sua solidão e identidade fragmentada. Ele não conseguia sequer se clonar, pois não confiava em si mesmo. Só quando começou a se aceitar é que passou a usar a sua individualidade em todo o seu potencial. E o mesmo vale para Dabi e Toga. Dabi, consumido pelo ódio, é queimado por suas próprias chamas, uma imagem forte de como a obsessão pode destruir de dentro para fora. Já Toga tem uma habilidade ligada ao sangue, que simboliza sua visão distorcida de amor, moldada por uma infância negligenciada. Sua evolução até chegar ao ponto de sacrificar a própria vida para salvar outra pessoa é simplesmente devastadora e bela ao mesmo tempo. Agora, se falarmos de poderes que refletem a alma, JoJo Bizarre Adventure é referência absoluta. Os studs são manifestações diretas do espírito e da psique dos personagens. Isso significa que cada luta não é apenas um embate de forças, mas também uma exposição da mente e da essência de quem está lutando. O contraste entre Josuke e Kira na quarta parte é um dos melhores exemplos. O Josuke parece à primeira vista um delinquente violento, mas na verdade é bondoso e protetor. O seu stand, o Crazy Diamond, é extremamente forte, mas com um detalhe genial. Em vez de apenas destruir, ele pode restaurar e curar. É a perfeita tradução da verdadeira natureza de Josuke, força usada com compaixão. Kira, por outro lado, é um assassino obcecado por manter a sua vida comum intacta. Seu stand, o Killer Queen, transforma qualquer coisa em uma bomba que apaga completamente vestígios, refletindo sua necessidade de matar sem deixar rastros. O embate entre eles é mais do que força, é o confronto entre dois modos de encarar a vida. Já em Hunter x Hunter, o sistema de Nen leva essa lógica a outro nível. Cada habilidade é criada conscientemente pelo próprio usuário, moldada por seus objetivos, valores e obsessões, e isso torna cada poder um reflexo direto do que o personagem deseja acima de tudo. O Kurapika é o exemplo perfeito. A sua vida inteira gira em torno da vingança contra a trupe fantasma, responsável pela destruição de seu clã, e as suas correntes simbolizam exatamente isso: restrição, prisão e incapacidade de seguir em frente. Ele cria a técnica corrente da justiça que só funciona contra membros da trupe. Caso usem qualquer outra pessoa, ele morre instantaneamente. Essa limitação torna o poder mais forte, mas também o aprisiona ainda mais ao seu desejo de vingança. As correntes de Kurapika não são só armas, são a personificação de seu trauma e de sua incapacidade de libertar-se dele. E aí, chegamos ao ponto. Quando um poder está ligado à essência do personagem, ele deixa de ser apenas uma ferramenta de batalha e passa a ser um símbolo. Não importa se estamos falando de Kirks, stands ou Nen, o importante é que essas habilidades funcionam como espelhos. Elas revelam as motivações mais profundas, os traumas, os desejos e até o destino de quem as usa. Se você está criando sua própria história, lembre-se disso. Não pare no legal ou estiloso. Pergunte-se o que o seu personagem mais precisa, quais são os seus medos, suas contradições e suas dores. É nesse ponto que nasce um poder inesquecível, porque quando a habilidade e a identidade caminham juntas, cada luta se torna mais do que uma troca de golpes, se torna uma conversa íntima entre a alma do personagem e o leitor ou espectador. E é por isso que os melhores poderes de ficção ficam gravados na nossa memória. Agora eu quero saber de você. Você prefere poderes extremamente criativos e únicos ou aqueles que são simples, mas cheios de simbolismo? Qual foi a habilidade de anime ou mangá que mais te marcou até hoje? Aquela que você nunca esqueceu? Se você pudesse criar um poder baseado na sua própria essência, como é que você acha que ele seria? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. E se você gostou desse vídeo, manito, não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal. E se ainda não é inscrito no canal e não tá, aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Te encontro no próximo vídeo. Valeu, até a próxima. Fui!